Bom dia, estamos ao vivo. Bem-vindo ao nosso De Volta ao Jardim. Bem-vindo também, né? Se algum menino chegar por aqui, você também é bem-vindo. Aqui a gente fala do amor de Deus. Aqui eu tenho a intenção de te aproximar de Deus, de te ajudar a ter um relacionamento íntimo, falando todos os dias aqui. Durante essa série de 21 dias, hoje é o nosso 14º dia. Vamos ler Marcos 14. Faça um excelente dia. Ai, 5 e quanto agora? 5h20. 5 minutos atrasada, mas já falei, vou repetir, 5 minutos não é atraso. Beba água. Bora começar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, por esse novo dia. Obrigada, Pai, por essa noite de descanso. Por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Tu és maravilhoso. Obrigada pela oportunidade de viver mais um dia, Senhor. Obrigada pelo seu amor, pela sua misericórdia, sua renovada sobre nós nessa manhã. Pelas nossas famílias. Em nome de Jesus eu te agradeço e peço que o seu Espírito Santo nos faça companhia nesse momento, nos guie em toda a verdade do conhecimento do Senhor. Abra as nossas mentes, nosso coração. Eu declaro uma mente aberta, um coração aberto, nós possamos, ó Deus, cada dia mais te conhecer. Cada dia mais ser semelhantes a Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem-vinda, Ana Cláudia. Tudo bom? Vamos lá começar então Marcos 14. Versículo 1. Você tem sua Bíblia aí? Pega e acompanha comigo. Se não, presta atenção no que vai ser dito aqui. Versículo 1. Faltavam 2 dias para a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e mestres da lei ainda procuravam a oportunidade de prender Jesus em segredo matá-lo. Prender Jesus em segredo e matá-lo. Mas não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo, concordaram entre eles. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, feito de essência de nardo. Algumas versões vão falar que é puro nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Esse era um perfume muito caro, era um perfume puro, como a gente conhece hoje. Alguns perfumes são originais, esse era um original. Era um perfume puro, era algo muito valioso. Alguns dos que estavam à mesa, versículo 4, alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. Por que desperdiçaram um perfume tão caro? Perguntaram. Bom dia, meu amor. Ó, quem chegou, eu tô descabelado. Fecha a porta, senão a dona vai acordar. Fecha a porta. Eu aceito assim. Vem cá. Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Pausa pro bom dia. Que cabelão, hein? Nossa, tá muito bagunçado. Vem cá. Sabia que tem um dia que você ia chegar aqui? Sabia? Sim. Vem cá. Você quer sentar comigo? Cadê meu beijo? Você tava comigo. Eu tava. Vem cá, senta aqui com a mamãe. Delícia, Não
Não. Peraí, gente, só um minuto. Criança no recinto. Dá bom dia aqui, ó. Psiu. Desce um pouco pra trás. Fala bom dia. Bom dia. Bom dia. Fala, tudo bem, pessoal? Tudo bem, pessoal? Então tá bom. Você vai ficar quietinho aqui? Então tá bom. Deixa a mamãe terminar de ler. Vamos aprender sobre Jesus, tá bom? Pode ficar aqui. Te amo. Saúde. Te amo. Te amo. Vamos lá, ó. Saúde. Tô com o microfone aqui, fica quietinho. Alguns, versículo 4, então, continuando. Eita! Sai do ar, fica espirrando? Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. Por que desperdiçar um perfume tão caro? Perguntaram. Poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres. E repreenderam a mulher severamente. Bom, acreditamos que foi Judas quem falou isso. E ele não era uma pessoa, ele era uma pessoa do caráter meio duvidoso, né? Muitos estudiosos pensam que ele tinha intenção de... Não. Menino comportado, por favor. Quietinho. Que ele poderia ter a intenção de vender, de pegar parte desse dinheiro, né? Não realmente dar aos pobres. Jesus, porém, disse: deixem-na em paz. Por que a criticam por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Ela fez o que podia, ungiu meu corpo de antemão para o sepultamento. Eu lhes digo a verdade: onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que essa mulher fez será contado e dela se lembrarão. Estamos aqui, mais de 2000 anos depois, falando dessa mulher, como Jesus disse. Tá tudo bem aí, Léo? Não é pra mexer, não. Depois eu deixo. Quando a gente acabar, eu deixo você mexer na luz. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes para combinar de lhes entregar Jesus. Quando souberam porque tinha vindo, ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram dinheiro. Então ele começou a procurar uma oportunidade para atrair Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que lhe preparemos a refeição da Páscoa? Então Jesus enviou 2 deles a Jerusalém com as seguintes instruções: ao entrarem na cidade, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Esse não era um trabalho típico de homens, não. As mulheres é que faziam isso, carregando água. Sigam-no. Caminhão. Você tá pretinha, hein? Fala oi pro Rangel. Oi. Ei, Rangel. Bom dia. Fala com ele, seja bem-vindo. Fala. Tá bom. Ao entrar na cidade, um homem carregando a vasilha, tá? Sigam-no. Digam ao dono da casa em que ele entrar. Perdi. Digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? E ele os levará
há uma sala grande no andar superior que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Então os 2 discípulos foram à cidade e encontraram... Mãe, deixa eu ver. Não. Isso aqui é bem legal. É muito legal, mas não pode pegar agora, mas tá ao vivo ali. Isso aqui é de cantar. Mas isso parece de cantar, né, mamãe? Parece. Vamos ficar quietinho? Sim. Obrigada. Encontraram tudo como Jesus tinha dito e ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa comendo, Jesus disse: Eu lhes digo a verdade, um de vocês que está aqui comendo comigo vai me trair. Aflitos, eles protestaram: certamente não serei eu. Provavelmente foi Pedro que falou, o mais falante, mas... Né, Léo? Pedro era sempre o primeiro a falar. Sanguíneo hemorrágico, Pedro. Peraí, meu amor. Mamãe, deixa eu ver aqui. É minha cola. Nossa, R$20.000 cartões comerciais. Foi R$20, hein? São muitos. Tá bom. Silêncio. Mamãe precisa de silêncio. Tá bom? Eu te amo. Gente, Certamente não serei eu. E Jesus respondeu: É um dos 12. Alguém que come comigo na mesma tigela. Pois o Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Jesus deu uma oportunidade para ele, né? Jesus falou que ele avisou. A pessoa poderia ter desistido nesse momento de fazer o que ele fez. O que tinha que acontecer, o que aconteceu com Jesus, tinha que acontecer, né? Mas que terrível que foi um dos 12, um daqueles que ele chamou, que ele acreditou, né? Judas não teve um coração transformado. Ele não era um homem aberto verdadeiramente a essa transformação. Por isso ele traiu Jesus. te amo. Te amo muito mais. 22. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: Tomem, porque este é o meu corpo. Isto simboliza o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e todos beberam. Então Jesus disse: Este é o meu sangue, que confirma a aliança, a nova aliança que foi inaugurada por Jesus. O vinho simboliza, era isso que Jesus estava dizendo. Este é o meu sangue, isso simboliza o meu sangue. Ele é derramado como sacrifício por muitos, pela humanidade. Foi por mim, foi por você, foi pelo seu colega de trabalho, pela sua família, pelos seus amigos, foi por todos nós. Eu lhes digo a verdade. Não voltarei a beber Bom dia, vinho. mamãe. Bom dia, linda. Não voltarei a beber vinho até aquele dia em que beberei o vinho novo do reino de Deus. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. No caminho, Jesus disse: Todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas. E foi o que aconteceu. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galileia. Pedro declarou: Mesmo que todos os outros o abandonem, eu jamais farei isso. Peraí, Léo. Você chegou espirrando, agora sou eu. Ai, desculpa, gente. Jamais farei isso. Bom, Pedro estava se superestimando. Bom dia, Matilda, bem-vinda. Então, Pedro estava falando aqui: eu jamais farei isso. Ele estava se superestimando, né? Superestimando a força, a coragem e tudo mais. Mas depois a gente vê que não é bem desse jeito.
Oh, meu Deus do céu. Hoje eu tenho uma participação super especial aqui. Lindo. Falo que as minhas crianças acordam cedo, gente. É isso aí. Vem cá. É cedo mesmo. Meu filho, você tá me tirando a roupa. Vamos ficar quieto? Eu vou ficar aqui. A roupa. O pijama. Eu vou pegar. Pega, mas é pra ficar quietinho, por favor. Vem, Léo. Dá a volta, tem fio aqui. Vai lá. Com cuidado. Vamos ficar quietinho, senão você pode voltar lá pro quarto e dormir de novo. Combinado? Eu vou ficar. Então tá bom, muito obrigada. E Pedro falou, jamais farei isso. Versículo 30. Marcos 14, a gente está lendo hoje. Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade. Essa mesma noite, antes que o galo cante, 2 vezes você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu enfaticamente, mesmo que eu tenha que morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Porém, Pedro negou e os discípulos, todos, ninguém ficou com Jesus nesse momento. 32. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse a seus discípulos, sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João. Jesus tinha 12 que andavam com ele, que comiam com ele. Ele tinha uma aliança com esses 12. Dos 12, ele tinha 3, Pedro, Tiago e João, que eram os mais íntimos. Ele sempre levava para uns momentos milagres. Existem coisas que só Pedro, no Monte da Transfiguração, só Pedro, Tiago e João estavam presentes. Então, eles tinham intimidade. Mas dentre os 3, ele ainda tinha mais um. Um deles era o realmente íntimo, aquele que ele encostou a cabeça, assim, que era João, que era um discípulo amado. Vou orar, fiquem aqui. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir um grande pavor e angústia. E ele disse, minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Fiquem aqui e vigiem. Jesus estava tão triste, ele entendeu que tudo que várias vezes ele adiantou sobre a sua morte, ele disse para as pessoas o que ia acontecer, contou para os discípulos. Mas quando chegou a hora, que foi esse momento... Mamãe. Peraí, só um minutinho. Mas quando chegou a hora, a angústia foi tão grande, tudo que estava acontecendo era muito maior do que ele visualizou, tudo que estava acontecendo era muito mais intenso, então ele realmente ficou muito angustiado. Marcos não cita, mas outros livros, eu não sei se é Mateus, acredito que é Mateus, fala que ele transpirou sangue, né? De tão ansioso que ele estava por esse momento. 35. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Só um pouquinho, filho. Então orou para que, se possível, a hora que o esperava fosse afastada dele. E clamou, Abba, Pai. Ele falou em 2 línguas aqui. Uma falando pelo judeu e a outra clamando pelos gentios, que somos nós. Tudo é possível para ti. Peço que afaste de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus mostra pra gente. Você quer ir lá no quarto? Não, eu vou pegar o dia só. Contudo, Léo, por favor. Contudo, Jesus era sujeito à vontade de Deus e é um exemplo para nós.
Jesus é em todo tempo sujeito à vontade de Deus. Ele sabia que a vontade do Pai era maior. E ele se sujeitou a essa vontade, mesmo pedindo, Senhor, se for Pai, se for possível, passa de mim esse momento. Eu não quero viver. Ele não queria viver isso. Ele sabia o que eu aguardava e era terrível. Mas mesmo assim, essa era a vontade do Pai e ele cumpriu. Assim nós também devemos ser. Jesus é um grande exemplo para nós. A palavra de Deus fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas se ela é tudo isso, nós devemos realmente nos submeter a ela. E lindo. Seja feita tua vontade, não a minha. 37. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão, você está dormindo? Chamou ele pelo nome antigo. Pedro. Disse ele a Pedro. Não pode vigiar comigo por 1 hora? Vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. E Jesus está falando da guerra que a gente enfrenta todo dia. A guerra da nossa carne contra o espírito. A carne quer a vontade dela, ela quer estar no bem bom, ela quer conforto. Mas o espírito quer as coisas de Deus, quer as coisas do alto, as coisas do Pai. Essa é a nossa guerra, a guerra que a gente enfrenta todos os dias. Então, Léo, só um minutinho, depois a gente conversa. 39. Então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes. Jesus ficou muito tempo fazendo a mesma oração. Quando voltou pela segunda vez, mais uma vez encontrou os discípulos dormindo, pois não conseguiam manter os olhos abertos, e eles não sabiam o que dizer. Quando Jesus questionou eles pela segunda vez, eles não sabiam o que falar, não tinha explicação. Eu não sei o que está acontecendo, eu não estou conseguindo resistir, eu não estou conseguindo, meu olho está fechando. Não tem aquele sono que a gente tá. Não tem aquele sono que a gente tá, que tá tão forte. Você não consegue ficar com o olho aberto, o olho parece estar fechando. Se você tem que colocar um pedacinho, um pauzinho aqui para ver se segura. Eles estavam desse jeito, eles não sabiam explicar o que estava acontecendo. Mas eu acredito também que era espiritual o que estava acontecendo ali. Mamãe, olha, é um dinossauro. Uau! Desse pé desse dinossauro de brinquedo. Entendi. Legal. Tá bom. Eles não sabiam o que dizer. 41. Ao voltar pela terceira vez, disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores, dos romanos. Levantem-se e vamos, meu traidor chegou. No mesmo instante, enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos doze, chegou com a multidão armada de espada e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes, mestres da lei e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então, eu te amo. Então poderão levá-lo em segurança. Assim que chegaram, Judas se aproximou de Jesus. Rabi, exclamou ele e o beijou. Falso. Ai, é duro, viu? Eu leio isso, eu fico com vontade de pegar Judas, esganar ele. A traição sempre acontece de quem é próximo. 46. Os outros agarraram Jesus e o prenderam. Mas um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, Malco, chamava, cortando-lhe a orelha. Aqui Marcos não fala, mas Lucas é o único que relata isso. E Jesus curou ele, né? Pegou a orelha e botou ele de novo no lugar. Jesus
perguntou: por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias estive ali no meio de vocês ensinando. Mas essas coisas não aconteceram, estão acontecendo para que se cumpra o que dizem as Escrituras. Vem cá, Léo, por favor. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem que o seguia vestia apenas um lençol de linho. Ele era rico. Estou falando de Marcos, o escritor desse livro, João Marcos. Um lençol de linho. Quando a multidão tentou agarrá-lo, ele deixou para trás o lençol e escapou nu. (53) Levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote, onde estavam reunidos os principais sacerdotes e os líderes do povo e os mestres da lei. Pedro seguia Jesus de longe e entrou no pátio do sumo sacerdote. Ali sentou-se com os guardas para se aquecer junto ao fogo. Pedro, isso aqui mostra pra gente que Pedro não tinha intenção de abandonar Jesus. Ele foi o único que ficou por perto. Todos os outros fugiram. Pedro ficou perto, mas ele não tinha intenção. O coração dele não queria abandonar Jesus nesse momento. Mas ele também não tinha intenção de defender Jesus. Olha só o que acontece. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo. Leonardo, por favor. Tentavam. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam, sem sucesso, encontrar provas contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Muitas testemunhas falsas deram depoimentos, mas elas se contradiziam. Por fim, alguns homens se levantaram e apresentaram o seguinte testemunho falso. Então, antes de falar o testemunho falso, versículo 58, saúde. Esse julgamento foi convocado, não foi para poder saber a verdade, foi para condenar Jesus. Eles não queriam saber a verdade dos fatos, eles não queriam escutar a verdade que Jesus tinha para falar. O que eles queriam era condenar Jesus. O testemunho falso era: nós ouvimos dizer, destruirei esse templo feito por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos humanas. Mas nem assim seus depoimentos eram coerentes. A verdade que Deus diz, que Jesus falou, é que ele destruiria o templo e em 3 dias ele o reconstruiria. Ele estava falando sobre o seu próprio corpo, ele não estava falando de destruir o templo físico, né? O templo onde as pessoas iam lá adorar. Ele estava falando sobre ele mesmo. Então, por isso o testemunho era falso. Eles aumentaram as coisas eles aumentaram a história, falando que era feito por mãos humanas e construiria outro não feito por mãos humanas. Eles eram incoerentes. Sempre quem está mentindo é incoerente. A gente sempre acha, né? Fica um fio solto ali, você consegue conectar. E o mentiroso, coitado, ele acha que, né, vai passar. Não passa. Gente, a verdade sempre aparece. 60. Então o sumo sacerdote se levantou diante dos demais e perguntou a Jesus: você não vai responder essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, no entanto, permaneceu calado e não deu resposta alguma. Então o sumo sacerdote perguntou: você é o Cristo, filho do Deus bendito? Você é o Cristo, filho do Deus bendito? E nessa hora Jesus respondeu: eu sou, disse Jesus, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita de Deus, do Deus poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Que Jesus já estava falando sobre assentado à direita do Deus poderoso no julgamento do trono branco que vai existir
mais pra frente. E quando ele cita vindo sobre as nuvens, ele está citando a segunda volta, a segunda vinda de Jesus. 63. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: que necessidade temos de outras testemunhas? Espera só um minutinho. Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredito? Ele rasgou suas vestes porque ele considerou isso uma blasfêmia. Esse sol é de quem? Esse é do papai. Mamãe tá lendo porque mamãe tá usando o celular dela para fazer a live. Fala oi com a Matilda. Oi. Matilde. Bom dia. Fala para ela bom dia. Bom dia. Eu tinha um dinossauro Rex. Ah, é. Deixa só a mamãe terminar, já tô acabando. Tá bom? Olha. Tá bom. Muito obrigada pela sua participação. Oi, Léo. Ela falou com você, ó. Oi. Fala com ela assim, tudo bem? Tudo bem? Fala assim, eu acordei agora e vim participar com a mamãe. Minha primeira participação. Obrigada. Ele é muito lindo mesmo. Eu sou suspeita. Olha. A cola da mamãe, as anotações que a mamãe faz. Nem sempre eu fico olhando, mas eu preciso ter isso. Sou uma pessoa que anoto muitas coisas. Onde você vai, lindo? Oxi, tá bom, vamos terminar. Eu fico distraída, o Léo me distrai. Então, o sumo sacerdote rasgou suas vestes, tá? Blasfêmia. Não, filho, por favor. Tudo bem, graças a Deus. Ô, puxa. Léo, meu amor, senta aqui. A mamãe já tá acabando. Deixa eu ver esses botões. Corta esse cabelo no final de semana, tá muito grande. Ele apaga. Não apaga, não. Deixa aqui, por gentileza. Então, o que isso faz? Ele muda. Eu vou te mostrar depois que a gente acabar. Vem cá. Ela tá falando assim, ó. Tudo bem, e você? Você tá bem? Fala com ela. Nesse mundo. Não, agora não. Agora não, Leonardo. Por favor, você tem duas opções. Ficar quieto ou voltar pro quarto. Então pega o dinossauro e fica quieto. Senão você vai voltar pro quarto. Combinado? Obrigada. Agora eu vou montar esse dinossauro. Tá bom. Ai, vamos esperar carregar esse telefone. A gente vira ele sai da Bíblia. Não sei porquê. Já estamos acabando. Então, né, ele considerou como blasfêmia e rasgou suas vestes. E todos o julgaram, culpando e o condenaram à morte. Tira isso daí, Léo. Olha lá, tá preso. Pronto. Obrigada. Seguro. Tá bom. Versículo 60. Descondenaram. Então, alguns deles... 65. Então, alguns deles começaram a cuspir em Jesus. Ai, xixi. Vou fechar aqui. Faz barulhos da corda. Aí são 2. Então, alguns deles começaram a cuspir em Jesus, vendaram seus olhos e lhe deram socos. Profetize para nós. Começaram a zombar, né? E os guardas lhe davam tapas enquanto o levavam. Quem começou a agredir Jesus foram os sacerdotes, os sumos sacerdotes, foram os mestres, os líderes religiosos. E os guardas começaram a fazer isso depois que eles viram que eles estavam fazendo. Vamos bater nele também. Que tristeza. 66. Enquanto isso, Pedro estava lá embaixo no pátio. Uma das crianças que trabalhava para o sumo sacerdote passou por ali e viu Pedro se aquecendo junto ao fogo. Olhou bem para ele e disse: Você é um dos que estavam com Jesus de Nazaré. Ele, porém, negou. Não faço a menor ideia do que você está falando. Você quer água? Você quer água? Tem água. Tem água aqui. Toma água. Beija sua testa, tá com batom. Não sei o que você está falando, não faço ideia. Disse e caminhou em direção à saída. Naquele instante, o galo cantou. Quando a criada... O galo cantou. Cantou. Cocorocó! Esse galo é tão doido. É doidão esse galo.
O galo da mamãe, principalmente, que não sabe imitar galo. Ai, ai. Porém, por favor, meu amor, senta. Aqui ou ali. Isso quer dizer que? Léo, agora não. Pode ficar vendo aí. Isso vai dar o quê? O microfone. Legal. Ele, porém, negou. Não faço a menor ideia do que você está falando. Caminhou em direção à saída. Naquele instante, o galo cantou. Quando a criada ouviu ali, começou a dizer aos outros: este homem com certeza é um deles. Mas Pedro negou novamente. Um pouco mais tarde, alguns dos que estavam ali confrontaram Pedro, dizendo: você deve ser um deles, pois é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e jurou: não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez, assim como Jesus havia falado, que ele negaria 3 vezes antes que o galo cante 2 vezes. Mamãe, Oi. olha aqui. Uhum. Então Pedro muda. Então, Igual isso. exatamente. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Ei. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Antes que o galo cante, 2 vezes você me negará, 3 vezes. E começou a chorar. Pedro chorou amargamente. Foi um choro de arrependimento. Sabe aquele choro que a gente de soluçar, aquele choro que vem das profundezas da alma? Foi esse, o choro de Pedro. Chorou amargamente. Nesse momento ele se arrependeu. E ele foi um dos que mais propagou o evangelho. Pedro mostrou um coração arrependido, um coração contrito nesse momento. Se lembrou, se arrependeu e mudou. E o que mostra pra gente o arrependimento não é o sentimento que a gente fica, às vezes, remoendo, né? Algo que foi ruim, algo que a gente fez. O que demonstra o arrependimento é a mudança de atitude. Então, se alguém... Mãe, onde isso aqui barra? Lá em cima? Lá em cima. Então, se alguém se arrependeu de algo e não mudou de atitude, é um falso arrependimento. Na verdade, ela sente só remorso. Então, para a gente finalizar, nesse capítulo nós vimos que... Leonardo, não estraga minha caixa não, meu amor. Nós vimos então nesse capítulo que Jesus veio para dar sua vida e resgatar a humanidade. E todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Nós vimos que se Jesus precisava orar, nós ainda mais. Leonardo, vai lá pro quarto. Ao chegar a hora, Jesus... Tá, então fica quieto. Ao chegar a hora, Jesus se entristeceu profundamente, porque a verdade era muito pior do que o que ele previu. Léo, agora não. Olha aqui, tem uma garrafinha, uma tinta, Mamãe tá acabando aqui, só um minutinho. negócio de robô, Ei. uma casa, um negócio de tomar cerveja e um negócio de fazer assim. Tá bom, Léo. Igual aqui, Uhum. que Sim. A verdade era muito... A realidade era muito pior do que ele imaginou. Do que ele conseguiu ver, do que ele sabia que aconteceria. Era muito pior, por isso ele se entristeceu profundamente, né? Em outros relatos, nós sabemos que ele chegou a transpirar sangue. Tamanha era a ansiedade por esse momento. Nós vimos também que Jesus se sujeitou à vontade do Pai, exatamente como nós devemos fazer. Nós também vimos que se a gente não estiver firme em Jesus, se nós não estivermos firmes em Jesus, nós perdemos a guerra para a carne. O nosso espírito é vencido se a gente não estiver firme. O julgamento de Jesus não foi para esclarecer os fatos, foi para condená-lo. E o arrependimento verdadeiro
requer mudança de atitude. Arrependimento sem mudança de atitude, sem mudança, né, sem transformação, não é arrependimento. Não pode apertar. Isso eu tô vendo. Tá bom. Léo, agora vamos orar? Vem cá. Azul e azul. Uhum. Você sabe todas as cores, né? Fala assim, fala com o pessoal, eu sei todas as cores. Vem cá. Vem aqui. Vamos orar com a mamãe. Você pode ficar quietinho pra mamãe orar e finalizar? Você quer sentar no meu colo? Então fica quietinho. Senta aqui comigo, me dá a mãozinha. Papai do céu. Te amo. Senta aqui comigo pra gente finalizar, orando. Aqui tá bom? Sem mexer, Leonardo. Por favor, fecha os olhos comigo pra gente orar. Eu não quero. Silêncio. Ok? Te amo. Tchau. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela sua palavra. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor nos livre de sermos os traidores. Em nome de Jesus, nós possamos amar e honrar aqueles que estão próximos a nós, aqueles que confiam em nós, ó Pai, aqueles que o Senhor nos confiou. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós sabemos que tudo tinha que acontecer e que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável e que ela vai se cumprir, ó Pai. Então, em nome de Jesus, que nós possamos, como Senhor, abrir mão da nossa vontade, abrir mão do nosso querer, do nosso desejo, para que a vontade do Pai seja feita. Em nome de Jesus, que o Senhor, que o seu Santo Espírito produza em nós um arrependimento verdadeiro, um arrependimento genuíno, para que nós possamos verdadeiramente mudar as nossas atitudes, demonstrar nosso arrependimento dos nossos erros através da nossa mudança, através de um retorno, através da mudança de atitude, ó Pai. Em nome de Jesus, produza em nós, que o Seu Espírito produza em nós um coração contrito, um coração quebrantado diante do Senhor, um coração que se arrepende e que volta para o Senhor, que tem a vontade de fazer o bem e que é ajudado pelo Seu Santo Espírito a fazê-lo, ó Pai. Em nome de Jesus, te louvo e te agradeço, que o Senhor abençoe o nosso dia, as nossas famílias, que o Senhor esteja à frente das nossas vidas, que o Senhor seja realmente o centro das nossas vidas, Pai. Toma o seu lugar de honra nas nossas vidas, toma o seu lugar de honra, Pai, na vida de cada um que passar por esse vídeo. Em nome de Jesus, ó Pai. O trono é seu, o Senhor é o centro. Seja o centro, Jesus. Seja o centro das nossas vidas. Toma o seu lugar. Toma o seu lugar e que a sua vontade prevaleça, ó Pai. Em nome de Jesus, que a sua vontade seja feita. Amém. 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 Deus abençoe o seu dia. Vamos dar tchau? Tchau. Vem cá, vem cá. Agora eu posso mandar essa luz? Não, Por quê? porque eu tenho que dar tchau. Vem cá dar tchau primeiro. Vem cá. Ui, meu Deus do céu. Peso pesado. Tchau. Aqui eu tenho, aqui em casa eu tenho o peso pesado e o peso pena. Peso Tchau. pena Eduarda. Fala bom dia pra vocês. Bom dia pra vocês. Que Deus abençoe. Fala. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Fala assim, amanhã Amanhã. tem mais, Mais. tem mais. Tem mais. De volta ao jardim. Fala. De voltar ao jardim. Eu espero. A você não, mas assim, a mamãe A mamãe tá te esperando. tá te esperando. Não falta. Não falta. Não, fala direito. Fala assim, não falta. Não falta. Fica com Deus. Cadê? Fala assim, faça. Não, assim não, é. Faça Faça um excelente dia. um excelente dia. Deus te abençoe. abençoe. Beijo, 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 beijo. Dá tchau. Agora eu posso mudar a luz? Pode.